ser melhores. Entre provas e conquistas, progredimos como ser. Em cada circunstância, aprendemos novas lições. O saber nos faz compreender e a ação nos faz crescer. Estamos gravando um vídeo para os nossos companheiros de coração de Fragoso, dessa área fantástica que a gente tanto ama. Uma boa noite para todos vocês, assim, de coração. Obrigada pelo carinho, obrigada pela escolha, e a gente espera que sejamos dignos, né, dessa confiança que vocês tanto nos dão. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma das parábolas que mais comentada, vamos dizer assim, no âmbito das relações entre pai e filhos, né? Alguns dizem até que é a parábola dos 2 filhos. Eu, abusadamente, depois de muito ler essa parábola, eu acredito que seja a parábola da família, né? Do envolvimento que existe maravilhoso entre esse pai e esses 2 filhos e as questões que surgem nessa família. Uma coisa fantástica para a gente analisar, né? Para nós que somos pais, avós, filhos, e que tanto procuramos o nosso crescimento espiritual. Procurando melhorar a nossa relação também dentro da família. Então Jesus conta assim, olha, um pai tinha 2 filhos. E um deles, justamente o mais novo, resolve pedir ao pai a sua parte da herança. E o pai, o que faz? Dá a sua parte da herança. Divide a herança em 3 e dá para esse filho. E isso daí já me chama muito a atenção nessa atitude, nesse abrir mão do pai, né, em favor de uma vontade do filho, que era receber a herança e sair. Que coisa fantástica ele, né? Ele entende esse filho e não prende. Mas o que será que motivou esse filho a pedir essa herança, a querer sair? O que será? Porque quando ele faz isso, ele se afasta da sua família. Ele se afasta da sua família, não é? Deixa o pai, deixa o irmão, deixa os seus afazeres, as suas obrigações e ganha um mundo. Será que ele estava querendo se ver, vamos dizer assim, sair do jugo do pai, se ver livre, ganhar liberdade? Talvez ele tivesse se sentido sufocado, não sei. E aí, quer ganhar liberdade, quer conhecer o mundo, novas aventuras, devia estar com o coraçãozinho cheio de ilusões, de coisas para fazer, que ele achava possíveis serem feitas, uma vez que abandonasse o lar. E aí ele vai. E alguns dizem que ele é muito egoísta, porque ele abandona o seu ninho. Ele abandona tudo o que ele tinha, aquele aconchego, aquele lugar certo, né? Que é na família. E ele vai. Foi dar os seus passos pelo mundo. Foi se provar e provar o mundo também, não é? E esse pai? Como é que fica o coração desse pai diante desse filho que se desgarra dos laços familiares, do carinho paterno, né? Como é que fica o coração desse pai? Magoado, ressentido, preocupado? Magoado, ressentido, não podemos afirmar, mas podemos dizer que ficou preocupado. Porque toda vez que um filho sai da sua casa, do seu ninho para ganhar o mundo, os seus pais ficam muito preocupados, né?
mesmo tendo sido uma ação imprópria, ele deixa o filho ir, ele deixa, em busca do que o filho achava que seria melhor para ele, né? Respeita o livre-arbítrio do filho. Respeita a escolha do filho. O filho queria ir e foi, né? Mas, não muito tempo depois, o filho, esse filho mais novo, depois de ter reunido tudo que era dele, de ter ido para uma região bem distante, o que ele faz? Ele pega toda a sua fortuna, tudo aquilo que ele tinha, os seus bens, e, desperdiça tudo, todos os seus bens. Por quê? Porque ele vai viver de forma irresponsável. E podia ser diferente. Porque, pelo que a história nos conta, não houve uma ação planejada desse filho. E aí, aquilo que ele vai refletir lá fora. E aí ele gasta todo o seu dinheiro dessa forma. Ele não se poupa as dores do mundo, as diversidades, né? E aí, depois de ter gasto tudo, a região passa por uma grande calamidade de fome. Toda a região, fome. E ele começa, então, sem dinheiro. Ainda não tinha aprendido a cuidar dele mesmo. E ele passa, então, a passar fome. Começa a passar fome. Ele vem de uma situação cômoda na casa do pai, ganha o mundo, sem se preparar, gasta tudo que tem. E a fome bate-lhe à porta. Vocês podem imaginar a dor que este filho estava sentindo. E aí, o que ele faz? Ele vai se empregar. Procura um trabalho, porque ele precisa ganhar dinheiro. Procura um trabalho e consegue um trabalho de um cidadão da região. E esse cidadão manda ele trabalhar, sabe aonde? Cuidando de porcos. Um filho que tinha tudo vai cuidar de porcos. E porcos, naquela ocasião, era um dos trabalhos mais horrendos, mais rejeitados, porque porcos são considerados animais sujos naquela época. Então, vocês podem imaginar, não eram criados com rações como são hoje, não é? E ele vai, então, tomar conta de porcos. E os porcos, naquela época, eram cuidados com um tipo de vagem chamado de uma árvore alfarrobeira. E dava umas vagenzinhas. Essas vagens eram assim meio adocicadas, mas as vagens que iam para os porcos não eram bem adocicadas, não. E ele nem dessas vagens comia. E ele começa então a entrar em desespero. A realidade cai, a realidade daquele momento cai sobre a sua cabeça e ele então se vê tonto com tudo aquilo. E ele caindo em si, ele se lembra dos empregados da casa do pai dele, que eram tratados muito bem, que tinham comida farta na casa do pai dele. E que ele, lá naquele lugar, estava morrendo de fome. E diante, então, de tanta dor, de tanto sofrimento, ele para, analisa e diz assim, olha, me porei a caminho. Ele toma a resolução de retornar à casa do pai. E eu pergunto, e ele não tinha orgulho? Claro que sim. Né? Tudo nos mostra que é um espírito ainda em evolução. Um espírito em pleno aprendizado. Mas a dor era muito forte. E ele queria voltar para a casa do pai. Ele queria estar no meio dos seus.
Ele queria retornar ao carinho e à segurança do seu pai. E ele diz assim, ó, conversarei com meu pai. E quando lá chegar, direi assim, pai, pequei contra o céu. Olha que coisa interessante. A primeira fala é o pecado dele contra o céu. Então, ele tinha conhecimento das leis. E entre os judeus, naquela época, cuidar dos pais era uma coisa séria. A obediência era uma coisa seríssima. Deus, ele percebe que o primeiro pecado foi contra Deus. E diz, e pequei contra o Senhor. Abandonou tudo que tinha e sai sem se importar com o coração do pai. Apenas na sua cabeça o mundo e a herança que ele podia desfrutar. Aí ele diz assim, não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Para quem não tinha nenhuma vagem ou farrageira para comer, cuidando dos porcos. Se ele volta a trabalhar como empregado do pai, seria espetacular. Ele levanta-se e aí vai para o pai. Se põe a caminho. E aí a gente diz assim, muito bom ter um lugar para retornar, né? Porque a gente fica imaginando esse filho, depois de tanto sofrimento, ter esse lugar para retornar. Bom, e estando longe, estando a caminho, o seu velho pai o vê longe. E aí o que ele faz? Ele é tomado de uma compaixão pelo filho tão grande, por ver aquele filho maltratado, com roupas rotas, né? Acabunhado, cabisbaixo, vindo, retornando. E aí a gente vai lembrar Jesus, quando Jesus diz assim, tudo que fizeres a um destes pequeninos é a mim que faz. E a gente imagina que nesse momento o espírito que se apequena diante da dor, do sofrimento que sentiu e se abate. E aquele pai então é tomado de uma compaixão por aquele filho. Uma compaixão imensa. Porque ele não precisava estar passando por aquilo. Não precisava, ele tinha tudo. Mas ele passou. Mas também soube retornar. Soube sufocar o seu orgulho e retornar ao pai. E aquele pai, então, corre ao encontro do filho. Não fica parado esperando ele chegar, não. Vai ao encontro dele, o abraça e o beija. E o beija muito. O beija. Como a querer dizer, meu filho, que bom voltaste, né? Estás bem, está entre teu. Sou seu pai. Eu lhe perdoo. Eu lhe perdoo. E aí o filho vai, já tinha pensado em falar com o pai e repete, e fala para o pai que ele não era digno, né, de ser chamado de seu filho, que pecou contra Deus, que pecou contra ele, que quer ser seu empregado. E o pai o acalenta. E aí a gente fica pensando assim, meu Deus, como é que nós receberíamos esse filho de volta? Né? E eu fiquei pensando em algumas frases que provavelmente a gente diria. Uma delas é, ai, eu não disse para você, eu não disse que não ia dar certo, viu? Precisava passar por isso. Olha só o que você arrumou para a sua vida, olha do jeito que você está, agora chega assim desse jeito. Né? Ainda bem que eu estou aqui para receber. E aí a gente se enalteceria, né, como pai. E o pai não fez nada disso. Porque o amor, a compaixão dele pelo filho era tão grande que ele olhava para o filho e sentia que não precisava falar mais nada, porque o filho já estava sofrendo demais. Muita dor, era imensa. Não precisava colocar sal na ferida.
Olha que coisa bonita, né? Para a gente aprender. E o pai, tomado de alegria, então chama os servos e manda então trazer uma boa roupa, estilo, colocar um anel, porque o anel de família, né? Colocar as sandálias, calçá-lo, deixá-lo dignamente vestido. Olha que coisa bonita. Recebe-o de volta integralmente, e pede que traga o melhor bezerro, o mais gordo, e que o matem, para que todos comam. Todos, empregados, todos, e que se alegrassem, porque o filho estava de volta. E ele diz então: meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar. E por que ele estava morto? Porque enquanto a gente vive nas nossas ilusões, enquanto a gente não encontra o caminho correto da vida, o bem viver, enquanto a gente não aprende a ser grato, a conviver, a repartir, a aceitar o bem que nos é dado e aproveitá-lo e distribuí-lo com os outros. É como se estivéssemos mortos espiritualmente falando, embora o corpo respire, viva. E ele diz que ele se achou. Porque quando ele começa a dar valor a tudo isso, ele se acha espiritualmente. Mas aí tem uma outra história. Lembra que temos 2 filhos? Pois é. O filho mais velho chega, volta do campo, vê toda aquela festa e se entusiasma, quer saber que festa é aquela, né? Aí, quando chegando perto de casa, começa a ouvir aquelas danças, músicas, e pergunta então a um dos servos o que estava acontecendo aquilo. E o servo então disse para ele: ó, veio o teu irmão. Teu irmão voltou. E teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. São e salvo. E a gente fica imaginando assim a alegria para um pai ou uma mãe quando vê um filho passar por uma grande dificuldade e o recebe são e salvo. São e salvo. Para recomeçar. Né? E aí o filho olhou, o filho mais velho, e ficou indignado. Eu não queria nem entrar. Ficou indignado. Né? E aí o pai veio ter com ele. E o filho disse assim para o pai: eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Olha que coisa. Tem uma pergunta aí para nós nesse momento. Será que nós não faríamos a mesma coisa? Será que nós não diríamos: poxa, eu sempre fui uma filha ou um filho bom, eu sempre cumpri, né, com as minhas obrigações, sempre cuidei da senhora, sempre cuidei da casa, sempre cuidei da família. A senhora nunca me deu isso, ou o senhor nunca me deu isto ou aquilo. E agora para ele que errou, para esse que é mal criado, para esse que está sempre fazendo coisa errada, tem sempre carinho, mais atenção. E aí eu vou me lembrar da minha mãe, que ela dizia assim: o pai e a mãe sempre se preocupam com o filho que dá mais preocupação. Aquele que tem menos possibilidade de se aprumar na vida. Os outros que já têm uma cabeça mais formada, uma moral mais forte, esse a gente agradece a Deus por ele. O outro a gente segue mais de perto, para que ele não se perca. E parece que esse pai aqui tinha também essa intenção, essa preocupação com esse filho, né?
E aí a gente vai lembrar, sabe o quê? Vamos lembrar de Emmanuel. Emmanuel, lá no livro Palavras de Vida Eterna, Emmanuel diz assim, olha, e isso é um recado para todos nós. Quando eu li, eu falei, que espetáculo. Isso serve para que a gente tenha sempre isso na porta da geladeira. Emmanuel diz assim: se te sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Eu falei, é mesmo, é mesmo. Porque muitas vezes a gente se acha bom, né? Como esse filho. Ele achava que nunca tinha feito nada de errado para o pai, né? E continua, Emmanuel, não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos. E se te ajudou para estares com Ele, é para que esteja com Ele ajudando os outros. Não é para dizer, olha, eu sou, você não é. Eu mereço, você não merece. É para ajudar os outros. Vamos continuar na nossa fala. E a gente pode dizer que muitas vezes os que se acham bons, né, têm dificuldade de aceitar mesmo as dificuldades dos outros, que ainda têm, que passam por algumas agruras, ou que ainda não têm um comportamento adequado, né, devidamente moralizado, devidamente instruído, que vive muito na ignorância. Muitas vezes não tem. E isso acontece muito dentro das famílias. Né? E aí, vindo, porém, este seu filho que desperdiçou toda essa fazenda com as meretrizes, está falando o irmão mais velho, dizendo que o ex-filho mais novo, já que ele veio, desperdiçou tudo com as meretrizes, e o pai mata um bezerro cevado. Ele fica muito triste. Ele não teve nem tempo de se alegrar com a chegada do irmão, porque ele ficou tão zangado, né? Ele achou que o irmão teve uma distinção que ele nunca tinha tido antes. E aí o pai, olha que coisa espetacular, disse assim para o filho: filho, tu sempre estás comigo e todas as minhas coisas são tuas. E talvez esse filho nunca tivesse pensado nisso, nesse estar com o pai. E isso foi fantástico. O que é estar com o pai? Porque estar muitas vezes para nós é estar sentado na mesma sala ou na mesma casa. Mas estar é maior. É maior. É perceber o outro, é entender o outro com o olhar, é sentir o outro dentro do seu coração e compartilhar o seu coração com o outro. E esse pai compartilhava esse coração com esse filho. Que espetáculo, né? E ainda diz, todas as minhas coisas são suas. Talvez o filho nem tivesse percebido isso. Não conseguia perceber isso. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. A alegria desse pai. E aí, esta parábola tem um sentido. Já não bastasse tantos aprendizados, né? Tanto aprendizado. Mas tem um sentido ainda maior que Jesus quis nos passar. A quem Jesus quis se reportar na figura desse pai? Quem é esse pai? Quem são esses filhos? Jesus quis falar desse pai maravilhoso, soberanamente bom,
e justo, que nos dá a chance de utilizarmos o nosso livre-arbítrio, de termos escolhas diariamente, em todos os momentos da nossa vida. Esse Pai que é Deus. E que muitas vezes nos rebelamos contra Ele. Muitas vezes achamos que Deus, entendeu, toma conta da nossa vida demais. Que a gente pode andar sozinho sem precisar da atenção dele. E Deus nos permite isso. O pai da parábola tinha sangue, não é? A consanguinidade que os liga. Nós temos a centelha divina que nos liga a Deus. Criados para evoluir e um dia retornar com uma perfeição relativa aos braços do Pai. E tal qual o Pai da parábola nos espera. E nós saímos pela vida achando que podemos dar conta de tudo sozinhos. Nos deixamos envolver pelas nossas ilusões. Achamos que somos fortes, poderosos. E aí vem os reveses da vida. Castigo? Claro que não. Claro que não. Causa e efeito. Causa e efeito. As nossas más escolhas, nossas imprevidências, nossa falta de preparo, a nossa falta de saber agradecer, de sermos gratos a que Deus nos dá. E muitas vezes nem prestamos atenção em nós mesmos, tamanha a nossa falta de visão espiritual. Espíritos criados simples e ignorantes para evoluirmos. E aí vem a dor. E a dor machuca, e a dor maltrata, nos faz sentar, parar, analisar. E a gente se pergunta o que eu estou fazendo, ou o que eu fiz de todas as minhas oportunidades. O que eu já esbanjei na vida de oportunidades. Oportunidade de ter uma família, oportunidade de ter um emprego, oportunidade de ter amigos, oportunidade de ter uma religião, ser religioso, ou melhor, ter religiosidade, de ter este entrosamento com o Pai. E aí deixamos a vida passar, mas as dores vão aumentando. Em um belo dia, a gente diz assim, olha, eu tenho um Pai. Eu tenho um Pai amoroso. Eu tenho um Pai que sempre cuidou de mim. Eu preciso retornar ao meu Pai. Eu preciso dizer para Ele que eu não sou digna. Eu preciso dizer para Ele que eu pequei contra Ele, contra os céus. Eu preciso dizer para Ele que eu pequei contra a minha família espiritual. Que é Ele, que é onde começa tudo, em Deus, nosso Pai, na nossa criação. Mas eu também preciso dizer para Ele, agasalha-me, Senhor, em teus braços amorosos. Deixa-me ser uma das suas empregadas, um dos seus empregados. Mas agasalha-me, porque eu sei que em teus braços, meu Deus, eu tenho tudo. Eu sei em teus braços, Senhor, que em seus braços, Senhor, eu nunca estarei só. Permita-me começar
a reconhecer-te como Pai. Permita-me ser filho. E o Pai amorosamente nos recebe em seu coração. Abre os braços, tal qual o pai da fábula, e diz para nós: meu filho voltou. Estava morto, reviveu. Estava perdido e foi achado. O Senhor, Deus, nosso Pai, nosso Criador, nosso amigo. Que esta parábola, ela toque os nossos corações para que a gente possa sempre dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Que a tua luz continue a iluminar através desse amor incondicional. Que assim seja, Senhor, em nossas vidas. Que assim seja em nossos corações. E que toda vez que nos der a vontade de abandonarmos tudo, seguirmos pelo mundo, nós lembremos do Filho Pródigo. Paremos, analisemos, façamos uma oração a Deus e peçamos força para que Ele não nos deixe cair em tentação. Bem, nós estamos aqui terminando o nosso bate-papo sobre o Filho Pródigo, esperando que sinceramente tenhamos cumprido a nossa tarefa para com vocês, que vocês recebam o nosso carinho. Meu muito obrigada pelo carinho de vocês para comigo, viu? De vocês para com esse evangelho lindo de Jesus. Carinho por esses ensinamentos que nos ajudam muito. Muito obrigada e recebam o meu abraço. Fiquem com Deus. Vamos praticar o amor que o Mestre nos ensinou. Não precisa ser uma grande ação, mas tem que